Salve, muito boa noite. Mais um Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, daqui de Brasília. Um dia movimentado, a chamada quarta-feira cheia na política por aqui. O presidente Jair Bolsonaro retornando ainda, se recuperando, mas já fazendo reuniões aí e comandando o governo. No Congresso Nacional é a volta para a Câmara dos Deputados da polêmica lei que foi desidratada no Senado Federal. Mas também era demais, né? A lei tirava a transparência do jogo democrático que é a eleição e mais, permitiria que os partidos políticos pagassem advogados. Agora veja que absurdo, além do advogado, multas impostas pela Justiça Eleitoral. É demais, né? Mas agora o assunto está na Câmara dos Deputados. E hoje, aqui nessa mesa redonda, está comigo aqui o senador Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado Federal. Senador, muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Hoje estou sozinho aqui porque a Denise foi para os Estados Unidos à espera exatamente da visita do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, um dia cheio hoje no Senado Federal, né? Ontem e hoje. Sempre, né, Zé Maria? De forma muito especial, como você falou, né? A terça e a quarta-feira, mais ainda a quarta-feira, é bastante intensa, sempre nas duas casas. Mas, desde o início do governo, nós temos sempre aquele lema, né? O dia mais fácil foi ontem. Porque hoje vai ser difícil, amanhã vai ser um pouquinho mais difícil, porque nós estamos tentando colocar o país nos trilhos numa série de circunstâncias, a fazer o ajuste da economia, estamos tentando concluir agora a reforma previdenciária, estamos em andamento com a reforma tributária, né? Tem medidas provisórias que são muito importantes, tramitando nas duas casas, o que já tramitaram e foram aprovados, como a MP da liberdade econômica, para tentar destravar o país, gerar mais emprego, atrair capital externo para investir no nosso país. Enfim, é uma luta de todo dia, é uma luta que a população brasileira está acompanhando, e mais que acompanhar, está querendo os resultados. É isso que nos dá apreensão. O general Heleno, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, esteve aqui nesse programa na semana passada. Ele disse que é tanto movimento e tanto acerto que parece que o governo Bolsonaro tem 7 anos, não tem não, é 8 meses, né? Não, é isso. Né? E algumas coisas, né, que muitas vezes tentam imputar responsabilidade ao governo Bolsonaro. Vou dar um exemplo agora, nós estamos numa luta que é de muitos anos, né? Olha, as queimadas, os madeireiros clandestinos, alguns criminosos ateando fogo em várias áreas do país, no Amazonas, e às vezes fica aparecendo, né, pela forma de veiculação, que começaram a tocar fogo na Amazônia agora, né, a partir do 1º de janeiro, quando o Bolsonaro assumiu o governo, e não é fato. Mas nós estamos mexendo em tantas frentes, com tanta intensidade, que dá essa sensação que disse o general Heleno mesmo, olha, parece que estamos... há 7 anos, digo. Não é porque a coisa é muito intensa. Eu mesmo, Zé, e você cobre Brasília há tantos anos, quando eu me elegi para o Senado, falaram para mim, olha, agora é uma moleza. Lá no Senado, os velhinhos cansam mais rápido, as votações são mais tranquilas, a pauta é mais tranquila, né? E nós não estamos vendo um segundo de tranquilidade de jeito nenhum, é o tempo todo, é muito intenso, são muitas matérias juntos, não dá para você falar, olha, essa semana é mais tranquila. Eu não vi acontecer isso desde o início do mandato. Mas eu acho que todos nós fomos voluntários para isso. Nem no Poder Executivo, o Bolsonaro, os seus ministros, as pessoas que estão no Executivo, nem nós na Câmara e no Senado, não podemos reclamar nada, não. Quem corre para o gosto não cansa. Todos nós nos colocamos à disposição do país, dizendo, olha, nós queremos ajudar a mudar. E quando você parte para a mudança, você vai ter revés. Sempre, você vai ter em muitas lugar. derrotas, você vai encontrar mudança, tem barreiras que aparentemente são intransponíveis, né? E qual é o nosso papel nisso aí? Dentro da democracia, você vai no limite do convencimento, da negociação.
do embate dentro do campo das ideias. Ora você vence, ora você é derrotado, mas nós temos que ter esse entendimento, que é o entendimento da democracia. Então, muitas coisas que nós gostaríamos de realizar e com mais velocidade, por exemplo, o pacote anticrime. Pacote anticrime, que tem medidas básicas e necessárias para dar instrumentos à justiça e o aparato de segurança pública no Brasil. No entanto, foi encaminhado pelo ministro Moro, através do governo Bolsonaro, e ele ainda está emperrado. Quando vai se discutir, muitas vezes dilapidado o projeto e se mistura as coisas. Olha, agora a gente precisa impor uma derrota ao Moro. Você fica prestando atenção, falando, o que tem a ver o conteúdo do projeto? O Moro falando em prisão em segunda instância, o Moro falando em ter uma justiça mais ágil. E nós estamos tentando impor alguns grupos. Olha, vamos impor uma derrota para o Sérgio Moro. É uma derrota para o país. Nós ainda estamos no país onde mais se mata no mundo, com uma barbaridade. Agora, senador, existem dois projetos, né? O original do ministro Sérgio Moro na Câmara e a senadora Elisiane Gama assinou um projeto igual, uma cópia, mas evidentemente que não é um plágio, apenas é uma tentativa de ajudar no Senado Federal. Então, são dois projetos. Pelo que eu pude ver, senador, quando eu conversei com delegados, com policiais, eles acham que o projeto é bom e que o ministro Moro entendeu realmente o sentido de combater a violência e na ponta, né? Uma experiência muito grande deve ter ajudado o ministro, né? Sobre, principalmente, tratar de forma diferente aquele criminoso profissional, sobre atacar a origem do crime, que é a chamada economia do crime. O crime só existe porque dá lucro. Se não fosse lucrativo ser criminoso, não existiria. Existe um estudo longo sobre essa teoria do lucro no crime, né? A economia do crime, e vários outros pontos. Mas por que esses projetos não andam? É rusguinha mesmo, aquele ciúme do projeto lá da Câmara, do ministro do Supremo? Olha, eu até para te dizer, Alexandre eu sou um dos signatários, Lisiane encabeçou, mas nós somos oito senadores que assinaram esses projetos, simplesmente para dizer, olha, vamos tentar agilizar. Quanto a casa, que um projeto, quando ele vem do Executivo, constitucionalmente, a entrada dele é pela Câmara. Né? E daí nós tivemos a iniciativa disso. Muitos deles já estão ir debatendo, né? Muitos deles já estão prontos para serem votados na CCJ, com relatórios prontos. Ocorre que também nós temos uma dinâmica e responsabilidade do Senado, por exemplo, nesse momento agora, com a reforma da Previdência, que acaba tomando muito do espaço e da própria pauta, uma reforma tributária. Né? Agora, o que nós sentimos realmente foi o pé no freio que se deu no projeto, no pacote anticrimes, lá na Câmara dos Deputados. Então, o Maia criou uma comissão especial, que a comissão especial, até então, ela tem se prestado a dilapidar o projeto. Mas ela não está sendo relatada pelo capitão, que é um deputado de São Paulo. O capitão Augusto é até o presidente da Comissão de Segurança Pública, mas estão impondo derrotas ao Moro, não é o capitão Augusto, aos membros da comissão. E a formatação da comissão tem dilapidado coisas importantes no projeto. Mas nós estamos dizendo, seja o que for, vamos levar para o plenário isso, vamos fazer evoluir. Quando o Moro fez exatamente isso, são coisas absolutamente básicas. Né? A gente vê na prática, as pessoas veem, Zé Maria. Você vai para um tribunal de júri, o sujeito matou alguém lá. Ali se aprende muito sobre segurança no tribunal de júri. Sim, mas você vai. O que ele está dizendo na prática, os policiais disseram a você do projeto, está ali na raiz. Hoje uma pessoa mata alguém, sofre ali uma condenação no tribunal de júri e vai embora. Recorre. É humilhante para a família da vítima. A família que está ali da vítima, as testemunhas, pega o mesmo transporte público do que matou e vai embora. Então, quando o Moro está falando de ter a condenação, o indivíduo já... Mas, o senhor não tem ideia, ou talvez tenha, pela sua experiência, como é humilhante isso no interior.
porque a família da vítima e o assassino Sim. se encontram em todos os lugares, pois é, todos os dias. E você sabe disso. E o Moro, dentro da experiência dele como juiz e com a simplicidade de ouvir as necessidades, colocou ali no pacote dele. Você vai falar, Olímpio, mas é a coisa mais óbvia do mundo isso. Só que nós estamos com dificuldade de andar. Com tudo que diz, olha, nós temos a bancada da bala, aumentou o número de policiais, né? Nós temos até juízes, temos muita gente ligada à segurança, mas a gente vê ainda se esbarrar as pautas. E discussões que não deveriam ser pertinentes. Nós podemos estar brigando aqui sobre a pertinência ou não de algo ser incluso ou ser retirado dentro da Previdência. O que não tem nada a ver com o pacote da segurança, com essa coisa de estar morrendo pessoas. A gente diz, olha, diminuímos 20% o número de homicídios no Brasil, mas ainda significa que nós temos 50 mil por ano. Eu queria até fazer um recorte disso, senador, porque acompanhei o seu trabalho na Câmara, a sua campanha e o seu posicionamento. O senhor foi contra a extinção do Ministério da Segurança Pública, né? Hoje a gente vê resultados e redução. O senhor acha positivo? É esse o caminho? Olha, eu vou te dizer o seguinte... Como é que você analisa aí essa queda? Eu fiz até... Os crimes violentos caíram, né? Eu sempre defendi um ministério próprio para a segurança. Tanto que, mesmo sendo aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, eu cheguei a fazer uma emenda na medida provisória 870, que recriava o Ministério da Segurança Pública. O que eu recuei diante do personagem que o presidente escolheu, e com muito acerto, para aglutinar justiça e segurança, que foi o Sérgio Moro. Pelo que ele representa com a população, pelo que ele representa como um arremedo de que possa ter justiça no país. Eu até diria que hoje o Ministério é mais da segurança do que de justiça, né? Sim, eu digo isso para você porque na segurança você tem um impacto para a sociedade o tempo todo. Então, ainda estamos analisando os porquês da redução, por exemplo, do número de homicídios no Brasil. Nós tivemos a movimentação de lideranças criminosas presas para presídios federais. Isso nós estamos ainda analisando. Ataque à economia do crime. Então, você vê... Quando a gente você pega lá a Operação Mãos Limpas na Itália, o que você disse aqui, falando da economia do crime, se você literalmente não tirar o poder financeiro da quadrilha, da milícia, da facção, ele vai ser poderoso sim. Porque com o dinheiro ele alimenta o crime, ele compra agentes públicos, seja da polícia, da justiça, em todos os níveis. Então, para você combater o chamado crime organizado, você tem que... A forma de você desmantelar é você tirar a fonte de recursos dele. Enquanto ele tiver dinheiro, ele vai ser poderoso. Então, a movimentação de lideranças para presídios federais, tirando do ambiente onde tem a liderança maior, dificultando a ação desses criminosos ou do mando deles dentro do presídio, acaba sendo um fator. Nós fizemos até uma pesquisa que mostra que nas cidades onde nós temos, nos centros urbanos no país, onde você tem facções criminosas estabelecidas, o número de homicídios ele é maior, o número de latrocínios, alguém que vai para roubar e mata, é maior. Por consequência, o tráfico de drogas é maior. O tráfico de drogas é o motor do crime no Brasil, como é no mundo todo. Então, fazer o enfrentamento, você pode ver o volume de drogas e traficantes presos no Brasil, nós estamos batendo todos os recordes. Seja a Polícia Federal, a Receita Federal nos portos, nos aeroportos, as polícias nos estados, as toneladas. Então, nós vamos dizer que nós estamos tendo progressos efetivos. Mas por que o senhor disse que não ainda concluiu o porquê da queda? Porque nós estamos ainda com 9 meses de governo. Então, nós estamos observando e avaliando os fatores que podem estar influenciando nessa redução.
quais são as nossas atitudes que nós estamos tomando nos processos de integração com as forças policiais dos estados, com o fortalecimento e instrumentalização para as guardas municipais, dentro do sistema prisional, as políticas que estão sendo adotadas. Então, nós temos um universo grande nesse chamado sistema de persecução criminal, que vai dentro da estimulação das atitudes proativas da sociedade, preventivas, repressivas do Estado, a investigação, a participação do Ministério Público, a agilidade do Poder Judiciário. Então, nós estamos tentando, e esse papel do Sérgio Moro, alguém que tem credibilidade dentro da Justiça, é respeitado dentro do Ministério Público, sabe? É muito querido dentro das forças policiais pelo que representa em relação à Justiça. Isso é um fator que estimula. Então, eu digo para você, ainda não dá para fazer uma avaliação. São as nossas atitudes governamentais, é a figura positiva do ministro aliado a essas políticas. Então, após nós fecharmos um ano de administração, nós vamos conseguir fazer uma avaliação de erros e acertos e aonde nós temos que priorizar mais ações, né? Faltam muitos recursos para a gente. Nós temos 16.600 quilômetros de fronteira seca. O Brasil é o segundo país no mundo que faz mais fronteiras secas com outros países. Só a Rússia faz com 13 países, o Brasil faz com 12. Nós temos dimensões continentais. Então, para a gente fazer a ampliação, o próprio ministro Moro autorizou, após o presidente Bolsonaro ter forçado a barra com o pessoal da área econômica para poder chamar mais 1.000 policiais rodoviários federais para suprir segurança pública na malha rodoviária federal, porque isso vai impactar ali no contrabando, no tráfico de drogas. Que acaba alimentando o crime. Então, nós ainda estamos num processo que nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Então, a partir do ano que vem, nós vamos conseguir ter uma avaliação. Aonde, se Deus quiser, e que continue nessa eficiência da redução dos índices de criminalidade, principalmente em relação à vida, porque nós não dá para comemorar, olha, foram mortes 64.000 pessoas no ano, nós reduzimos 20%, então tem 48.000 mortes. Ainda é uma catástrofe para o país, né? E é um nível de guerra, né? Como se fosse uma guerra civil. Hoje, aqui no Frente a Frente, nós estamos tendo essa conversa com o líder do PSL no Senado Federal, o senador Major Olímpio, e você sabe que política define tudo, né? Inclusive políticas de segurança pública, é o que falamos neste primeiro bloco. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, estaremos de volta.